a escolher não, porque foi escolhido o tema da nossa conversa de hoje. Eu estava no meu outro escritório lá, e estava escolhendo um livro completamente diferente, estava, enfim, procurando um livro totalmente diferente. E, de repente, de outra prateleira, caiu este livro, que eu não sei se vocês vão enxergar aí. Vocês estão enxergando? Estão vendo o que está escrito? Calma. Só que ele não caiu só assim, não. Ele caiu aberto. E a página que caiu foi Serenidade e Paciência. Eu falei, poxa, então, um recado maior do que esse não tem, né? As pessoas que não têm, assim, muita intimidade com a mediunidade, talvez não saiba que, às vezes, esses recados nos vêm várias vezes durante o dia, das formas mais variadas e a gente não percebe, né? Quem já tem um pouco mais de convivência com a espiritualidade sabe que isso acontece sempre, né, miúde? Quer dizer, eu estava procurando um livro completamente diferente, de repente, de uma outra prateleira, cai o livro Calma. Na página aberta, Serenidade e Paciência, o que eu tinha que fazer? Ler, engolir e me cuidar, né? Obviamente. Então, foi exatamente essa coincidência, que não existe, né, que me fez conversar com vocês hoje sobre a paciência. A paciência, como todas as outras virtudes, ela é conquistada ao longo de muita autodisciplina e muita vontade, né? Nós já nascemos com essa impaciência natural, né? Vocês imaginem durante encarnações e encarnações que nós vamos renascendo e renascendo, e qual é a primeira coisa que a gente aprende? É chorar e, às vezes, gritar impacientemente porque estamos com fome. Essa é justamente a primeira reação que nós, quando reencarnamos, temos, né? E existem frases famosas sobre a paciência, né? Algumas até risíveis e outras menos risíveis, né? Mas como a que a gente mais ouve é: Senhor, nos dê paciência. Por favor, nos dê paciência. Primeiro que Deus não vai nos dar nada, né? Deus nos deu a vida, nos deu o livre-arbítrio, e o resto é conquista nossa para que a gente possa crescer e chegar um dia a sermos espíritos puros. Mas ele nos ajuda, óbvio, a misericórdia divina está sempre presente junto de nós, e quando nós temos firmeza de propósito, vontade de realmente crescer e aprender, lógico que ele vai nos ajudar e nos ajudar muito. Mas é só isso, né? Ele só nos ajuda e não nos dá absolutamente paciência nenhuma. A segunda frase que nós escutamos muito é: Senhor, não me faça perder a paciência. Nós não podemos perder uma coisa que a gente não tem, né? Se a gente não tem aquilo, como é que a gente vai perder? Então, é mais uma frase de efeito que nós não temos, né, nada de como fazer, porque a paciência é uma virtude conquistada, como tudo, né? Como todas as nossas virtudes, como tudo que nós temos na vida, são conquistas, né? Então, essa coisa de pedirmos a Deus, e também tem mais uma coisa, né? O que nós escutamos muito, quando a gente pede: Senhor, dai-nos paciência, ele pode nos mandar uma família bem difícil, um trabalho bem difícil, com pessoas bem difíceis, que é justamente para nós exercitarmos a paciência e aprendermos um pouco, né? A terceira, então, é mais complicada, que eu me lembrei assim, que é mais complicada ainda. Senhor, dai-me paciência, porque se não me der paciência, eu acabo com ele. Essa, então, é sinistra, né? É sinistra porque, além da impaciência, ainda vem a violência, a falta de caridade, o mínimo, né, de caridade, e a paciência mesmo jamais vai haver, né? Mas é mesmo difícil nós conquistarmos a paciência. É uma das coisas mais complicadas que existem, é justamente nós conquistarmos essa virtude importantíssima. Tem um livro muito interessante
escrito pelo irmão X, psicografado pelo Chico Xavier, chamado Contos e Apólogos. E neste livro tem um conto interessante chamado O Homem que Não Se Irritava. E conta a história de... esse livro, Contos e Apólogos, é um livro do irmão X, que é Humberto de Campos, né? Não, tá aqui no celular ainda. Oi? É um livro muito interessante que só faz contos, né? Contos que têm sempre um fundo moral muito importante. E esse homem que não se irritava dizia de um rei que era um rei muito bom, muito fraterno, muito solidário, que procurava dar o melhor para o seu povo, que era muito caridoso, que fazia o possível para que não faltasse trigo nem lã para aqueles mais necessitados, e estava sempre pronto a ajudar o próximo, enfim, era um reino próspero, porque ele era um ótimo, um excelente rei. Mas ele tinha um problema, ele se irritava com muita facilidade, perdia a paciência com muita facilidade, e isso o incomodava muito. E ele tinha um filósofo que estava sempre com ele, sempre ajudando, e ele sempre gostava muito de estar com o filósofo, e o filósofo sempre dizia: meu rei, tenha calma, tenha paciência, é assim mesmo, nós precisamos ter paciência, nós precisamos... Ele até tem umas frases interessantes que o filósofo dizia, e dizia: poderoso Senhor, tenha paciência, continue trabalhando no aprimoramento das próprias manifestações. A expressão serena e sábia revela grandeza interior que reclama tempo, reclama muito tempo para ser devidamente consolidado. Quem alcança a ciência de falar pode conviver com os anjos, porque a palavra é, sem dúvida, a continuação de nós mesmos. E o rei, ao mesmo tempo, se irritava com seus súditos, se irritava com seus vassalos, se irritava com seus ministros, se irritava em casa com a esposa e os filhos. E o filósofo continuava: amado soberano, a extrema quietude pode ser uma traição aos nossos deveres. Nós também não podemos ser tão quietos, nós precisamos agir, às vezes, de alguma forma, mas contanto que não seja com indignação excessiva. E, infelizmente, nos momentos em que você fala, você tem uma indignação excessiva. E o soberano continuava tentando, e o soberano continuava tendo aquele incômodo terrível de não conseguir a paciência. E o filósofo continuava: grande, soberano e senhor, tenha paciência, paciência consigo mesmo, paciência consigo mesmo. O reajustamento da alma não é obra para um dia. Prossiga, esforce-se de toda a realização que um dia o senhor há de conseguir. Mas o rei realmente não se conformava. Aí ele pediu aos seus súditos que procurassem no reino todo um homem que nunca se irritasse, que nunca perdesse a paciência. E os seus súditos, né, foram os incumbidos de fazer esse papel, foram atrás do seu reino de alguém que nunca se irritava. Foi muito difícil, procuraram muito, às vezes encontravam uma pessoa e, de repente, era aquela pessoa que era muito amável em casa e era muito exasperado na rua, ou era muito exasperado e muito irritante na rua e muito parcimonioso e amável em casa. Enfim, ele nunca conseguia ser, de toda forma, paciente com tudo e com todos. Até que um dia eles encontraram um homem, e eles sempre estavam de longe, que era a ordem do rei, que não se irritava com nada. E só podiam estar longe, porque o rei não queria que eles se chegassem muito perto. E ele não se irritava com nada, ele estava sempre muito calado, e quando falava, falava tão baixo que nem os próprios incumbidos de procurar esse homem não conseguiam ouvir, não conseguiam saber o que ele falava. Enfim, eles, durante um mês, eles foram sempre procurando seguir de muito perto este homem, até que eles disseram: este é o homem que realmente tem paciência e que não se irrita. E o vassalo, então, os vassalos levaram até o rei o homem que realmente não se irritava, o homem
que era justamente aquele que o rei procurava, né? E o vassalo venturoso foi trazido à sua presença, são palavras aqui do irmão X. Entretanto, quando o soberano lhe dirigiu a palavra, esperando encontrar um anjo num corpo de carne, verificou, sob indefinível assombro, que o homem que não se irritava era incapaz de se irritar, porque era mudo. Sob o respeito de todos nós, o rei sorriu, desapontado, e mandou buscar novamente o filósofo, resignando-se de ter paciência consigo mesmo. Paciência consigo mesmo e aprender a conquistar-se pouco a pouco. Então, nós temos que começar esse trabalho conosco mesmo. Termos paciência conosco mesmo, somos nós que precisamos nos compreender melhor, porque a conquista da paciência começa conosco. Se nós não tivermos paciência conosco, como é que nós vamos ter paciência com o próximo? Se nós não compreendermos os nossos erros, se nós não fizermos um exame acurado de nós mesmos, como pode, então, como nos pede o Espírito de Agostinho, né, na pergunta 909, que é tão linda, né, de fazermos um exame de consciência toda noite, de procurarmos saber aonde é que nós erramos, de procurarmos ver aonde estão as nossas dificuldades, os nossos problemas, e compreendermos que, às vezes, somos impacientes conosco, principalmente com as nossas falhas. Tem pessoas extremamente impacientes com as próprias falhas. O que é que nós vamos... Se nós somos impacientes com as nossas falhas, se nós não compreendermos, não entendermos que as nossas deficiências ao longo do tempo, nós vamos conseguir vencê-las, nós jamais teremos paciência com os problemas dos outros, com as falhas dos outros. Então, toda a paciência começa conosco mesmo, precisando, os orgulhosos, por exemplo, os orgulhosos têm uma dificuldade grande, porque eles têm uma impaciência com eles mesmos, principalmente aqueles que são extremamente perfeccionistas, que gostam de tudo muito perfeito, eles se irritam com muita facilidade consigo próprios. Eles não se conformam, às vezes, de terem errado. Eles não aceitam, às vezes, o erro. E isso é terrível. Porque se você é impaciente, se você não aceita um erro seu, se você não compreende um erro seu, como é que você vai compreender um erro do próximo? Se você não tem essa boa vontade com você, como é que você vai ter essa boa vontade com o próximo? Se nós não aceitarmos as nossas próprias fraquezas, como se virtudes fossem, pelo menos tentando, buscando melhorar, saber que temos como vencê-las, temos que ter apenas paciência para suprimir. Se erramos 10 vezes, alguma vez, em algum ponto, se daqui a uma semana ou 10 dias só errarmos 9 ou 8, já é uma vitória, já é algo muito importante, já nos devemos dar por satisfeitos, porque estamos vencendo a nós mesmos. Nós esquecemos que a natureza não dá salto. Nós esquecemos que tudo no mundo é organizado de uma forma a aprendermos a ter paciência. Tem uma frase de Benjamin Franklin que eu gosto muito, em que ele diz assim: não dê combate a todos os seus erros de uma vez só. Porque, além de ser muito perigoso, muito difícil, eles podem se voltar contra você depois. Então, todas as vezes que a gente tenta muito conseguir alcançar alguma coisa que nos é importante, nós, infelizmente, às vezes não conseguimos. Infelizmente, nós voltamos a ter aquele mesmo erro e, às vezes, num grau muito maior. Tem uma muito fácil da gente entender. Aquelas pessoas que fazem regime sabem disso, né? Fazem regime, fazem aquele esforço, aquele esforço para não engordar e chegam ao peso ideal. Chegou no peso ideal, daqui a uma semana, 15 dias, começa a engordar tudo de novo e às vezes engordam mais do que já tinham engordado antes. Não é assim a vida? Quantas pessoas vocês conhecem que tentaram muitas e muitas vezes fazer esse regime e depois engordam muito mais do que já tinham perdido anteriormente? Porque nós somos assim. De repente, você quer dar
jogar todas as suas energias em cima de vencer algo que nós ainda não temos capacidade para vencer, que nós ainda não temos resistência suficiente para superar tudo isso. Então, se nós erramos e temos sempre um erro recorrente, agradecemos a Deus quando a gente para de pelo menos uma vez. Hoje eu consegui, né? Hoje eu consegui vencer. E o nosso planeta, como eu disse anteriormente, ele é mestre em nos mostrar que é exatamente isso, né? Quantas e quantas vezes... Nós, aqui, o Espiritismo usa muito essa frase, que a natureza não dá saltos, e não dá saltos mesmo. Nós não podemos plantar algo hoje para colher amanhã. Nós não podemos iniciar uma casa hoje e ela ficar pronta amanhã. Nós não chegaremos jamais a uma universidade sem passarmos pelo curso básico, sem passarmos pelo segundo grau, sem aprendermos tudo que nós temos que aprender até chegarmos à universidade. Vocês já imaginaram quantas e quantas reencarnações nós temos? Não tem cada um tem um processo evolutivo diferente. Então, uns reencarnam mais, outros reencarnam menos, de acordo com seus programas reencarnatórios. Mas vamos botar no mínimo aí, nós que já estamos aqui, mais ou menos no grau relativamente, né? Vamos botar, para fechar a conta, 500 encarnações. Em 500 reencarnações, nós nascemos, aprendemos a andar, aprendemos a falar, aprendemos a estudar, a ler, a escrever, a nos compor. É sempre... Você já imagina, eu estou botando por baixo 500 encarnações, tá? 500 encarnações, nós começamos tudo de novo. Tudo de novo. Nascemos, aprendemos a falar, aprendemos a comer, aprendemos a andar. É sempre a mesma coisa. Isso nos mostra o quanto que nós temos que perseguir, o quanto que nós temos que nos fortalecer justamente buscando a tão difícil e complicada paciência. E ficaríamos horas aqui falando na ordenação que existe no planeta, porque a evolução é mesmo lenta, a evolução não tem como ser galopante, não existe isso. É assim que nós vamos solidificando os nossos aprendizados até que cheguemos a ser espíritos puros. Portanto, sejamos mais indulgentes com as nossas dificuldades. O que eu mais hoje gostaria de falar para vocês é justamente, primeiro, entendermos que nós temos dificuldades, e, em segundo, sermos pacientes com essas dificuldades, sabendo que nós vamos vencê-la um dia. E assim nós vamos ter muito mais paciência com aqueles que estão ao nosso lado, né? Se sabemos que temos tanta dificuldade e lutamos contra ela, e às vezes perdemos. Quantas vezes nós perdemos? Temos aqui um problema tão sério, um problema interior, um erro interior grande, um defeito grave, e a gente, eu vou conseguir, e não conseguimos, né? É como dizia Paulo, tudo aquilo que eu quero, eu não faço, mas tudo aquilo que eu não quero, eu faço. E assim somos nós, né? Entendemos que é um lado difícil, que pode ter, e que aí nós vamos entender que aquele próximo que está ao nosso lado, ele pode ter a mesma dificuldade que nós temos em vencer os nossos problemas. O mais importante é esse autocontrole, né? A água da paz do Chico, que nos ensina a botar uma água na boca quando a gente está muito nervosa e a ponto de explodir, é muito bom, é muito bom. Isso chama-se autocontrole. Se a gente ainda não tem um controle suficiente, a gente tem que botar água na boca mesmo, né? Então, nós temos que exercitar isso, esse aprendizado de autocontrole para justamente alcançarmos a paciência. Eu estou aqui pensando um dia desse que a gente precisava ter paciência igual o GPS. Eu acho que todos vocês aqui conhecem GPS, não conhecem? Eu acho que sim, né? Tem alguém que não conhece GPS? Aí você pega o carro e entra no GPS, aí o GPS fala, vira a primeira direita. Aí você não vira, esquece. Ou então não sabe onde está. Aí você vai mais em frente, agora você vai mais à frente e vira novamente à direita. E vira novamente à direita. E vira novamente à direita. E vamos seguindo em frente, vamos virar à direita. E você erra de novo porque não conseguiu entrar à direita.
E o GPS continua. Vamos em frente, vamos virar novamente. Quer dizer, a paciência de João. Não. Você já viu o GPS irritado com a gente alguma vez? Não. A gente pode errar 500 vezes, que ele repete 500 vezes o mesmo itinerário quando é possível, né? Então, era bom a gente ter uma paciência igual o GPS, né? Não. Porque nós precisamos de paciência, o mundo precisa de paciência. Nós estamos tão irritadiços, nós estamos nervosos, estamos passando por momentos difíceis, por momentos graves, que exigem muito de nós, que exigem de nós paciência, tolerância, compreensão, entendimento. Estamos vivendo muito reunidos, às vezes, na mesma casa, convivendo com as mesmas pessoas durante muito tempo, e faz com que isso, vamos nos conhecendo melhor, enfim, eu tive um problema eu torci o meu pé, eu tive um problema no pé, e o médico pediu que eu ficasse agora com uma hora acima, né? E eu estava ontem conversando com a Gláucia, e eu estava conversando, estava dizendo, Senhor, muito obrigada, Pai, por me dar uma casa onde eu tenha mais de um cômodo para poder passear, para poder andar. Porque é horrível você ficar confinada naquele quarto o dia inteiro, é muito ruim. Com a perna para cima é muito ruim, é muito desagradável, é complicado. Então, nós somos assim, nós somos irritadiços, nós esquecemos que quantas pessoas, eu, no caso ontem, quantas pessoas vivem sozinhas, fechadas num quarto mínimo, com 6, 7 pessoas lá dentro. E por que eu tinha que ficar irritada só porque eu estava tendo que ficar com o pé para cima na cama? Por quê? Então, vocês veem que a gente se desequilibra por qualquer motivo é o momento de nós nos irritarmos, qualquer adversidade que estamos enfrentando é motivo de nós não estarmos com paciência para entender, para compreender. Às vezes, aquelas pessoas que estão ao nosso lado estão tão insatisfeitas consigo mesmas como nós estamos. E aí nós vamos ter que passar a entender que é justamente aquela pessoa que pode estar tão irritada como nós estamos e que a gente tem que chegar a dizer, gente, vamos parar por aqui e vamos ver se a gente se entende. O Sérgio hoje me mandou um videozinho sobre egrégora. Egrégora é justamente a vibração que fica no ambiente onde você vive, convive, e essas vibrações são levadas através das nossas palavras, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Isto forma a egrégora da onde você se encontra. Então, o lar precisa de palavras mais mansas, o lar precisa de palavras de maior entendimento. As paredes têm vibrações importantes que guardam as nossas emoções e as nossas vibrações para que a gente tenha um lar mais pacífico, mais tranquilo, mais sereno, mais paciente. E isso eu estava até depois dizendo para ele que não é só o nosso lar, é o nosso prédio, é a nossa rua, é o nosso bairro, é a nossa cidade, é o nosso país que anda extremamente impaciente, belicoso, e é a nossa morada chamada planeta Terra. Então, se nós não começarmos dentro de nós mesmos a exercitarmos esse processo de compreendermos a nós mesmos, porque não adianta você querer ter paciência sem entender as suas dificuldades, isso você não vai conseguir. Você tem que detectar que existe uma dificuldade, e aí, com certeza, nós vamos vencê-la e vencer, né? Dando combate a ela de alguma forma, e, ao mesmo tempo, como nós temos aquela dificuldade, nós vamos entender que aquele que convive conosco, que aquele que está perto de nós também pode ter a mesma dificuldade que nós temos. A mesma luta interior que nós podemos travar contra os nossos erros, o nosso colega do lado, o nosso companheiro, os nossos filhos, os nossos pais, muito mais parcimoniosos com eles, porque nós temos que ter conosco. Agora, se somos impacientes conosco e não admitimos erros, ou então, o que é muito pior, né? Tem alguns que dizem que não tem erro nenhum, esses, então, são os mais sérios, né? São os mais graves, que eles acham, são os outros que se irritam, são os outros que tem eu não. Eu sou maravilhosa, fantástica, extraordinária. Eu estou aqui por uma questão de falta de planejamento do plano divino, né? Então, isso aí, gente, pelo amor de Deus, não é bem assim, né? Nem vamos nos crucificar com os nossos erros,
nem vamos achar-nos as últimas pessoas do mundo, mas também não vamos deixar de reconhecer que muitas e muitas vezes nós estamos extremamente errados e que precisamos, de alguma forma, nos transformar. É necessário que a gente faça isso, porque nós vamos ser muito mais felizes. Eu tenho certeza que no dia que vocês vencerem alguma coisa dentro de vocês mesmos, no dia que vocês conseguirem vencer um obstáculo, seja no campo moral, seja no campo material, a gente se sente tão feliz para eu consegui, eu venci e vou vencer. Então é isso que nos dá força para que a gente possa ir adiante, que a gente possa conseguir vencer a nós mesmos e também compreender um pouco mais o nosso próximo. Eu tenho certeza que esses objetivos nós vamos alcançar, com certeza nós vamos alcançar. E esse é um momento muito bom para nós batalharmos sobre isso, porque o momento exige, né? Esse momento em que nós estamos há mais de ano confinados em casa, em que não temos condições de estarmos muito perto daqueles que amamos às vezes, que temos que estar sempre longe, é um momento de que aquelas pessoas que estão conosco naquele momento é que nós temos que encontrar paz, apaziguar, termos tranquilidade e equilíbrio para podermos vencer. E nós vamos vencer. Confiantes em Deus e pedindo a Deus, através das nossas orações, nós vamos chegar lá e vamos vencer. Que Deus nos abençoe e eu agradeço a paciência de vocês terem me ouvido até agora. Que Deus abençoe vocês todos, tá? Então vamos orar. E assim, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. E mais uma vez pedimos a esses queridos amigos espirituais, todos nós temos amigos espirituais, todos nós temos anjo guardião. O maior fascínora que já pisou neste planeta ou em outros planetas tem um anjo guardião. Então, que ele possa nos amparar e proteger, que ele possa nos segurar nas horas de necessidade, que ele possa nos explanar nas horas de dificuldade, que ele nos ajude a vencermos a nós mesmos, que tenhamos nele aquele amigo sincero de todas as horas, que há de nos dar as mãos nos momentos de dor e de dificuldade. Acalma os nossos corações, Senhor. Ampara, Senhor, as nossas vibrações para que elas sejam sempre vibrações de paz e de harmonia. Cuida das nossas palavras em nome de Jesus. Cuida das nossas intenções e também cuida para que possamos agir de uma forma adequada. Nos ajuda, nos ajuda. Nós precisamos de ajuda e sabemos que é pela ajuda da espiritualidade, pela ajuda desses amigos espirituais que conseguiremos vencer a nós mesmos e assim, Senhor, chegarmos mais perto de Ti. Que a paz do Senhor alcance vocês todos vocês estejam bem. E agora chegou o momento de nós relaxarmos, de nós limparmos os nossos pensamentos, buscarmos o amparo desses amigos queridos da espiritualidade e passarmos para os passos.